Tá? Eu botei para gravar aqui agora. Mídia? É, tô na aula. Eu já botei para gravar, meu filho. Fica quietinho. Vamos lá. Nós falando aí, né, um pouco sobre essa parte da história da epidemiologia, né, o porquê que a gente precisa saber, o porquê que a gente precisa estar estudando a epidemiologia, né, porque a gente precisa estar falando sobre esse processo, né, saúde e doença. Como que essa doença, as doenças, né, elas são originadas, qual é o público-alvo, né? Qual é a população que ela atinge, quem são as pessoas que estão mais vulneráveis, né? Para poder adquirir essa doença, né? Então, eu preciso avaliar no estado da doença, no geral, né, na população de uma determinada comunidade, numa determinado município, num determinado estado e assim mesmo a nível mundial. Eu posso caracterizar, né, que seria o quê? Na sociedade. E vendo como que é essa distribuição, quais são os fatores determinantes, o que seriam esses fatores determinantes específicos, né? Que seriam esses fatores determinantes específicos? O que está levando a população a adoecer, né? Essa é a importância do serviço de epidemiologia para, a princípio, nós estarmos o quê? Atuando, né, especificamente para poder ter esse controle, né, que a gente pode proporcionar um estado de saúde, né? E de que forma? Venho sempre a falar com vocês, epidemiologia, saúde, sempre com prevenção, né? Prevenção para poder a gente chegar ao quê? A erradicar, né, a doença, né? Principalmente as doenças infecto-contagiosas, né? Que são as doenças transmissíveis, e como nós já falamos também das doenças crônicas não transmissíveis, que hoje nós temos um aumento muito maior, né? Até mais do que essas doenças contagiosas, né? As doenças transmissíveis. Por quê? As doenças transmissíveis nós estamos conseguindo diminuir com as vacinas, né? Então, só que as não transmissíveis, não. Seria com que mais ainda prevenção, conscientização dessa população, da sociedade. Então, eu preciso o quê? Na cabecinha, implantar a sementinha na cabecinha da nossa população, né? Conscientizar alimentação saudável, atividade física de forma correta, para poder o quê? Nós estarmos conseguindo controlar, né? Erradicar essas doenças, né? Porque quando a gente chega no nível terciário, né? Tem um nível primário, secundário e terciário, nós estamos, né? O nível terciário, que é a parte, né, da internação, da hospitalar, e possivelmente a reabilitação hoje está pior ainda. Eu preciso o quê? Eu estou com o nosso sistema, né, de saúde terciário, que a gente fala o quê? Ele está inchado. Ele está inchado porque está o quê? Sobrecarregado. Os hospitais estão sobrecarregados. Os hospitais, eles não têm mais leitos, não tem como estar atendendo a nossa população. Mas isso porque o nível primário não está sendo feito de forma eficaz,
E quando eu penso nessa parte também da epidemiologia, eu tenho que pensar na saúde coletiva, né? Especificamente da nossa população, da nossa sociedade em geral. Então, à medida, né, que o conhecimento também sobre as doenças infecto-contagiosas acabou evoluindo, houve, né, essa evolução, né, de saber como que é a transmissão das doenças e do controle das epidemias que a gente tem, né? Então, foi o que eu falei com vocês. Hoje, a gente consegue controlar muito mais, né, essas epidemias, as doenças que são transmissíveis, por conta das vacinas, né, que a gente tem. Nós ainda, né, hoje, né, devido à pandemia, nós vamos o quê? Né, direto, né, do coronavírus, né, do Covid, ainda está sendo feito o quê? Os estudos dessa vacina. Mas também, quando tiver, nós vamos ter o quê? Um controle, né, da situação. Mas para isso precisou existir a doença para saber como que vai ser a forma de quê? De tratamento. Mas o tratamento também requer alguns cuidados que nós deveremos ter, mais a nível de quê? De prevenção. A gente não sabe, né, usar a máscara, né, a asepsia correta das mãos, o toque, a gente tem que diminuir um pouco. Então, essa parte preventiva de orientações é que tem que ser dada à população. Aí aqui nós chegamos a falar, né, sobre o que é endemia, epidemia e pandemia, né, a diferença entre as três. Então, endemia é aquela faixa endêmica, é um espaço limitado, né? Quando a doença ela se manifesta numa determinada região ou local, não atingindo outra comunidade. Assim como eu falei com vocês também, né? Eu dei um exemplo. No bairro da Penha, nós temos uma endemia de dengue. Por quê? No restante da cidade, a dengue, né, a gente consegue controlar. Então, é naquele determinado local. Vamos supor, a gente tem lá na região, né, do norte, a gente tem o quê? A malária, a febre amarela. Então, são locais específicos, não é a nível de Brasil. A epidemia, ela ocorre numa comunidade ou região, né? E pode estar se espalhando rapidamente para outras regiões, onde existe o quê? Um surto epidêmico, né? Vamos supor, na região sudeste, na região nordeste, nós temos um surto de uma determinada patologia, porque não é só na nossa região sudeste, passou também para outra região. Então, isso é epidemia. Então, como a gente fala, né? Vamos pensar assim: endemia, epidemia e pandemia. Endemia é pequenininho, epidemia é médio e pandemia é grande, né? Para poder a gente tentar associar, né? Porque às vezes a gente esquece, né? Às vezes pode estar falando assim: o que é endemia? O que é epidemia? Né? O que é pandemia? Pandemia é uma proporção maior, no caso, é quando a gente atinge vários lugares, né? Vários países, né? Um continente, aonde pode estar levando o quê? A inúmeras mortes, destruindo cidades, regiões. Então, para epidemiologia, vocês precisam, né? Como diz o outro, precisam grifar, né? Não é que vai cair na nossa provinha, não, mas é importante vocês estarem grifando e sabendo, entendendo a diferença entre endemia, epidemia e pandemia, tá? Circulem, botem, extremamente importante aí para vocês, ok?
Então, aqui, né, aqui no Brasil, né, o que a gente começou, né, na Idade Moderna, né, no século XV, em Porto Seguro, o nascimento da medicina moderna, né, no Brasil, onde índios, doenças, né, as doenças, elas eram castigo, né, de Deus, era aprovação, as pessoas tinham que passar por isso, e as doenças também, elas eram vistas como coisas sobrenaturais, né? Como a gente fala, o próprio castigos, pragas, né? E as pessoas não existiam hospitais, as pessoas recorriam o quê? Aos índios, né? Porque tratavam, né? Curavam com plantas, ervas medicinais, fazia exorcismo, né? Porque achavam que era o espírito do mal incorporado ali. E a maioria das patologias, das doenças, eram tratadas com ervas, né, medicinais. Então, não havia nada de diferente, né, nas tribos, né, que para gente, só para vocês terem uma noção também. E com, né, a chegada dos padres jesuítas, né, eles tiveram um papel importante na assistência aos doentes, porque eles tinham, né, um conhecimento um pouco maior, onde eles levavam medicamentos, né, para melhorar, e medicamentos à base de quê? De ervas também, né, medicinais. E aproveitavam também alimentando, e onde aproveitavam também faziam a catequese dos índios também, né? Então teve um progresso da colonização nesse momento aí no Brasil. Então, a primeira doença, né, que foi importada da África, onde era endêmica, e da Europa, que era a varíola, acabou dizimando, né, boa parte da população local. Então, aí a gente pergunta, ela seria o quê? Lá seria uma endemia, uma epidemia ou uma pandemia? Né? Então, a princípio, ela se tornou o quê? Ela era uma epidemia, se tornou uma endemia, desculpa, se tornou uma epidemia e depois tornou-se o quê? Uma pandemia, sim, né? Juliana, Oi? o slide não está aparecendo. É assim Não. mesmo? Não, então deixa eu falar, deixa eu ver. É porque quando eu saio e volto aqui o tempo inteiro para aceitar as pessoas, ele sai. Entrou, né? Entrou? Agora sim, entrou. Quando eu saio e volto para aceitar as pessoas a entrarem, o slide some. Tem isso. Obrigada. Se sumir, vocês falam. Quer que volte alguma coisa? Por mim, não sei o resto do pessoal. Mas por mim, pode seguir. Tá no iniciozinho. Então, a varíola, né, ela se tornou, né, uma pandemia no final das contas, até o quê? Ser erradicada, né, com a vacina, né? Mas até também a vacina ser descoberta levou, né, um grande índice de óbito, né, na população. Aí aqui, deixa eu ver o que a gente precisa mais específico. A gente sabe, né, que os serviços de saúde eles eram precários mesmo, porque não existia, né, muitos conhecimentos, não existiam formações de enfermagem, então foi tudo realmente muito lento até conseguir, né, tratar, até porque a parte de higiene não era muito boa, era muito precária também.
E só relembrando, né, que os pacientes, né, eles ficavam confinados, né, o que nós chamamos, né, das Santa Casa de Misericórdia, que foram os primeiros hospitais, né, onde ali abrigavam mendigos, né, e que estavam as pessoas doentes e ficavam jogados, era como se fosse um abrigo e não especificamente um hospital, totalmente precário, né? Então, depois começou, né, a colonização. Com essa colonização, começou o capitalismo também, né? E onde aumentou o quê? As doenças infectos contagiosas, né? Porque as pessoas saíram, né, do campo, começaram a ir para a cidade. Então, é como se eles estivessem o quê? Tumultuando aquela cidade, muitos não tinham onde morar e começou a ter o quê? O aumento, né, dessas doenças infectos contagiosas e onde precisou realmente estar realizando essa intervenção, né, específica, né? Foi aqui, ó, que eu estou falando aqui, ó. O que foi proposto? A urbanização da cidade, aonde deveria ter o quê? Saneamento básico, né? Esse aterro de pontos, demarcação de ruas, lugares de construção, rede de esgoto, a organização dos cemitérios, que antes não existiam os cemitérios, as pessoas eram jogadas, né? Morriam, eram jogadas em qualquer lugar, né? O corpo ficava... o corpo, né, das pessoas ficavam jogado em qualquer lugar e ali acabavam o quê? Apodrecendo, putreficando e davam o quê? Bichos, né, moscas, ratos, e isso tudo acabou o quê? Aumentando mesmo as doenças. Por isso que foi proposto, né, essa organização, a construção dos cemitérios para normas mais higiênicas e controlar essa parte de comércio, matadouros e açougues. Aí já começa o quê? Quando fala nessa proposta aqui, né, controlar comércio, matadores e açougues, já vem a parte da vigilância sanitária, né, da fiscalização dos produtos que chegavam, né, o comércio que em relação a alfândegas, né, todos os produtos que chegavam no Brasil deveriam passar por uma fiscalização, né, para saber se realmente estavam dentro das normas, né, e se poderia ser consumido também, né, porque às vezes quando chegava, já chegava de forma inadequada, as pessoas comiam e acabavam adoecendo, né? Ó, foi o que eu falei para vocês, aparece o decreto da palavra vigilância, né, para poder estar diminuindo essas doenças. A quarentena, né? Nós sabemos que quarentena não é 40 dias, né? Quando a gente fala quarentena, é esse resguardo, né, que a pessoa tem que estar, né, isolado, né? Porque ela teve contato com alguém que estava, né, com alguma doença contagiosa, para saber se ela vai aparecer ou não com a doença. Então, ela fica, né, 14, 15 dias isolado para saber se vai aparecer algum sinal, né, sintomas, né, algumas manifestações clínicas que ela está ou não por ter tido contato com pessoas, né, com algumas doenças infecto-contagiosas. Aqui,
dá para a gente passar, não é nada que eu já venho falando. Né? Entre 1890 e 1900, o Rio de Janeiro e as principais cidades brasileiras, né, continuaram a ser vitimadas por algumas doenças, né, bem importantes, devido a pessoas que vinham para o Brasil. Então, traziam a doença para cá. Aí, onde começou a se espalhar no nosso país, né? A varíola, a febre amarela, a peste bubônica, a febre tifoide e a cólera. Tudo doenças, né? Praticamente europeias, porque nós fomos colonizados, né, pelos europeus, então acabaram trazendo essas doenças. A febre amarela, né, foi iniciado o combate pelo Oswaldo Cruz, né, onde a gente fala, né, que praticamente o instituto, né, que a gente fala também, né, em relação às vacinas, né, foi necessário medidas, né, obrigatórias contra varíolas, medidas jurídicas impostas, né, de notificação de doenças, vacinação obrigatória e vigilância sanitária em geral, para a febre amarela, para a peste, né, bubônica e para a varíola também. E onde começa a ter a revolução da vacinação. Aí, nessa época aqui, em 1923, a gente fala, né, semelhante ao INSS, né, que verbas, né, aí já entra a parte política, econômica também, benefícios, né, que as pessoas ficavam afastadas, né, de trabalho, de tudo, e precisavam receber, né, muitos acabavam, né, não tendo como se sustentar por estarem doentes e precisavam receber do governo, né? Então, muitos acabavam se aposentando, né, por invalidez ou por velhice, por tempo de serviço. As pessoas, quando morriam, né, deixavam pensões para a família, né? Tudo nessa época aqui por conta das doenças. Então, o que a gente hoje, né, já tem uma organização maior em relação a essa parte política e econômica, isso veio desde lá de 1900, só veio o quê? Melhorando, né, se aprofundando né, nessas questões aí. Tem coisas, né? Em 1930, na era Vargas, com a ampliação da massa trabalhadora sob precárias condições de higiene, saúde e habitação, também surgem os programas de saúde pública, né? Aonde deve ser feito o quê? A parte preventiva. Em 1942, com a Segunda Guerra, reforça, né, a capacitação do pessoal para a saúde pública e foi também pioneiro, né, na atenção básica domiciliar, né, que seria um home care hoje, né, porque alguns soldados que ficaram feridos precisaram dessa atenção também. Em 1949, teve a criação do serviço, né, de assistência médico domiciliar de urgência, que a gente chamava de SAMDU, né? Hoje ela é chamada de unidades básicas de saúde, mas antigamente era o SAMDU que dava a assistência à pessoa em casa. Eles eram solicitados, era um programa, né, do governo federal,
e que ia à casa das pessoas, né, fazia algum atendimento e fazia uma remoção caso fosse necessário a internação. Na década de 60 já começou aumentando, né? Teve as transformações científicas e tecnológicas, né? Aumentando a melhoria de equipamentos, medicamentos. Então já começou a crescer a medicina. Na década praticamente de 70, que... Só um minuto. Na década de 70, começou a ter realmente essa revolução da medicina. E aqui, né, em 1966, a criação do INPS, né, que hoje é o INSS, investigações epidemiológicas, atividades de vigilância epidemiológica, sistema de notificação semanal de algumas doenças transmissíveis na década praticamente de 70. Então, aqui, ó, já começou a ter, né, uma formulação específica da epidemiologia e a falar da epidemiologia, né, na década de 70. E a partir daí começou-se a estruturar especificamente a epidemiologia no nosso país. As endemias antes relacionadas com o meio rural tornaram-se urbanas, onde começou a agravar o que? A desnutrição, a tuberculose, a hanseníase e a malária começou a ocorrer em larga escala. Isso aqui porque no nosso país, a nível de Brasil, né, as pessoas começaram a sair do meio rural e indo para onde? Para as cidades. E onde não existia, né, a parte de saneamento de forma correta. Então, a partir daí, né, começou a ter que implementar ações, né, de doenças transmissíveis, onde começou a organização da vigilância epidemiológica. Né, foi o que eu falei, a vigilância epidemiológica, né, começou especificamente com mais rigor na década de 70. Então, nós temos o SNVE, né, siglas, epidemiologia, a gente trabalha muito com siglas, né, que vocês também devem saber, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, o Programa Nacional de Imunização, o PNI, e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, quando eu falo em epidemiologia, eu tenho que falar em programa de imunização e vigilância sanitária especificamente. Eles têm que trabalhar juntos. Aí nós vamos, né, em 1988, nós tivemos a criação do SUS e a regulamentação da Lei Orgânica, né, de Saúde, a LOS, né, número 8080, de 19 de setembro de 1990. A Lei, né, 8.142, de 20 de dezembro de 1990, é a Constituição de 1988, a criação do SUS. O SUS, nós temos que saber, porque é o que rege a epidemiologia, né? Os direitos, né? Os direitos universais, igualitários, né? Direitos iguais para todos e integral. Quando eu falo uma atenção integral à população, é num todo, né? Todos os serviços ele deve
ter e poder participar, fazendo o quê? Essa descentralização. Então, nós vamos trabalhar, né, com na epidemiologia, com os sistemas de informações, que a gente já vai falar também já, né, Sistema Nacional de Mortalidade, todos os tipos de mortalidade, infantil, materna, né, os nascidos vivos, né, o SINAM são as notificações, todos os sistemas de informações que deverão ser realizados, alimentados. O município, ele deve notificar todas as doenças, realizar busca ativa e investigações de todos os casos. Ouviu-se falar, está tendo um caso numa determinada escola, num determinado bairro. O município, né, a Secretaria Municipal de Saúde, especificamente a vigilância epidemiológica, deverá investigar, fazer essa busca para saber se é real ou não. Não pode deixar passar despercebido. Vacinas, exames laboratoriais e capacitação de pessoal, né, de equipe que deve trabalhar nos programas especificamente. Que tipo de programas de capacitação? Tuberculose, né, meningite, seriam as doenças respiratórias, as doenças infecções sexualmente transmissíveis, né, todos os tipos, né, a criança e adolescente, onde tem algumas patologias mais específicas. Então, em 27 de janeiro, né, de 1999, surge a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso aqui também é importante para a gente, né, enquanto epidemiologia, né? A Anvisa, todos os produtos, né, todos os serviços de comercialização, né, de produtos mesmo, seja de alimentação, seja de qualquer equipamento, materiais que a gente faça uso, é necessário ter esse controle da Anvisa, né, da vigilância sanitária, para saber se eles estão corretos dentro dos padrões, porque o que a gente quer é o quê? Promover e proteger a saúde da população. Não adianta eu utilizar uma lâmpada e que essa lâmpada ela pode emitir algum fator, né? Alguma radiação e que pode ser cancerígena. Então, isso tudo precisa o quê? Passar, né, pela vigilância sanitária, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para ser testado antes de chegar ao quê? Ao mercado para ser consumido. Então, isso aqui em termos de data e saber o que é importante para vocês, porque sempre cai também em prova de concurso. Então, nós temos em 2001, né, algumas leis, algumas normas operacionais, que é o NOB ou NOAS, né, que são normas de operacionalização à saúde, né, do SUS. Prevê a organização de uma assistência qualificada e de melhor resolução na atenção básica, a partir da identificação de áreas, né, estratégicas essenciais relacionadas a problemas de saúde de abrangência nacional. Complementar, né, os gestores estaduais e municipais podem definir outras áreas de ações de acordo com as especificidades, né, locais, de acordo com
a necessidade de, né, de cada município, de cada estado. Então, o NOAS, né, essa norma operacional, né, de saúde, como que vai funcionar a assistência, a atenção básica, que é o quê? A prevenção. E esse programa, né, de atenção básica, o PAB, é o que eu falei para vocês. Como que a gente vai controlar toda a parte preventiva, onde são os programas, né, municipais ou estaduais. Eles vão controlar o quê? Doenças respiratórias, nós temos controle de tuberculose, hanseníase, hipertensão e diabetes, saúde da criança, mulher, saúde bucal, saúde do idoso. Aqui não está todos, mas hoje, a cada dia que passa, nós temos mais saúde do índio, saúde do negro, né? Saúde do homem, né? São os programas que a gente vem falando também no dia a dia. Então, isso tudo está o quê? Inserido no programa de atenção básica de saúde. O que é necessário, né, para essa população, né, específica. Como eu falei com vocês, nós temos que atender ao coletivo, sim, mas nós podemos direcionar, né, que foi como eu falei nesse slide aqui, ó, anterior, as especificidades, as especializações numa determinada localidade, né? Eu não posso pensar só na saúde da mulher se eu não penso na saúde nutricional, na saúde bucal, na saúde da mulher. Eu vou fazer a avaliação da parte da hipertensão, de diabetes, mas como tem crescido muito, né, algumas doenças em específicas que é necessário, né, a atenção básica está intervindo, foi criado esses programas e que os municípios recebem verbas federal, já direto para esses programas. Nós temos o tabagismo, enfim, né? São vários outros programas. Criada a Secretaria de Vigilância em Saúde a nível federal, né? O SVS, Vigilância em Saúde. São programas nacionais de combate, o quê? A dengue seriam as endemias, né? O programa de endemias, né? Malária, qualquer outras doenças que são transmissíveis por vetores também. O Programa Nacional de Imunização, vigilância de algumas doenças, né, hídricas e alimentar, controle de zoonoses e vigilância de doenças emergentes, né, que vai ser tratado dentro da SVS, Secretarias de Vigilância em Saúde. É o que precisa ser feito, o quê? Uma intensificação maior, onde pode receber o quê? Denúncias para poder ser feito essa investigação mais específica. Ok? Vou fechar aqui. Alguma dúvida nessa primeira aula? Deu para dar uma clareadinha? Porque isso foi o primeiro dia de aula nosso lá em fevereiro. Hein? Oi? Alguém me responde? Oi? Ninguém quer falar comigo? Tudo tranquilo, Ju. Tranquila, porque não dá para eu ler o chat aqui, não. Agora que eu olhei aqui algumas coisas. Então, tá. Mas deu para dar uma clareada, então? Sim, relembrar um pouco. Ok. Deixa eu abrir aqui a aula 2, então. Abriu aí para vocês.
Tá dando para ver? Ainda não, Ju. Então, vamos lá. Agora vai. Chatinho esse programa, um pouquinho chatinho. Então, nós vamos falar um pouco sobre a parte, né, das teorias da saúde e doença e a história natural das doenças. Então, a partir, né, da Lei 8.080, né, de 1990, SUS, nós temos a vigilância epidemiológica, é o conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção e a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes, né? Nós não podemos esquecer isso daí. Quando eu falo nos fatores determinantes, é o que está o quê? Determinando a patologia, o que está levando, o que está levando, o que pode ser, né? Qual seria esse fator causal, né? E os condicionantes da saúde individual ou coletiva, né, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção, tanto coletivo quanto a prevenção, que isso a gente também não pode esquecer, né, quando a gente fala nessa parte de vigilância epidemiológica. Pode ser individual ou pode ser coletivo. Por quê? Né? Às vezes a gente tem aquele foco de ser somente doenças transmissíveis. Nós temos que pensar nas doenças crônicas, né? Não transmissíveis, porque uma hipertensão, um diabetes não é transmissível. Por isso que eu falo da saúde individual. Volto a falar, antigamente a gente via a vigilância epidemiológica somente como doenças transmissíveis, e hoje não, né? Já é de forma diferenciada. Então, a gente tem que ver, né, esses principais objetivos da epidemiologia. Ele vai descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde das populações, essa distribuição, qual é a área, qual é a faixa etária, né? Em relação homem ou mulher, criança, né? Qual seria a... Esqueci aqui a palavra agora. Faixa etária, e sumiu, não vou lembrar, né? Que a gente vai fazer nessa parte de distribuição mesmo, para a gente fazer o quê? A estatística das patologias específicas, onde vai estar proporcionando dados essenciais para o planejamento, execução e avaliações das ações de saúde, prevenção, controle e tratamento dessas doenças. Isso aqui também é extremamente importante. Podem fazer o quê? Grifar, colocar, anotar, né? Então, um dos principais objetivos é a gente estar fazendo o quê? Avaliando os dados para eu poder fazer o quê? O planejamento para como que nós vamos intervir naquela determinada área, né? Naquela determinada população, como que eu vou? Então, eu tenho que planejar o que vai ser realizado. Depois que eu planejo, eu vou colocar meu plano, né, em ação. Então, eu vou executar. Após isso, eu vou avaliar para saber se o que eu planejei, o resultado foi o quê? Satisfatório. Então, isso daqui, voltando, é extremamente importante como conceitos, né, de objetivos da epidemiologia. E
não podemos deixar de falar que a gente tem que identificar o quê? Esses fatores etiológicos, o que levou a acontecer, né, a determinada patologia. Aqui dá para a gente passar, nada é mais histórico mesmo. Estatística, né? Foi como eu também já falei com vocês. Não posso desvincular epidemiologia de estatística, de matemática, para eu saber, né? Quando tenho 35% da população de 20 a 30 anos com grande número de doenças, né, infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Né? Então, esses dados, eles são dados através de quê? Da ferramenta que a gente precisa para investigar, que seria o quê? A estatística. Caminham lado a lado. Então, quando a gente fala dessa estatística na epidemiologia, nós vamos usar indicadores, né? Que é importante que a gente vai fechar já no próximo slide que a gente já fala, né? Quais são os indicadores que vão nos dar essas informações para ter os resultados, né, das pesquisas. Então, os dados epidemiológicos revelam a prevalência de uma doença, sua variação por período do ano e local, e sua relação com certos fatores de risco. Então, quando eu falo dados epidemiológicos, revelam a prevalência. O que vem a ser prevalência? É um número total de casos de uma doença num determinado período de tempo, né? Então, prevalência é um número total de casos de uma doença num determinado período de tempo. Então, isso eu vou colher o quê? Dados para realizar a minha estatística, para eu saber quantas doenças, vamos supor, quantos casos de meningite meningocócica eu tive naquele determinado ano no estado do Rio de Janeiro, entendeu? Eu vou pegar o quê? Esses casos todos para poder estar avaliando. Aí, aquelas continhas que a gente parou ali, né? Não vamos fazer contas para não bagunçar a cabecinha de vocês. Aqui não tem necessidade. Avaliação. Também a gente pode estar passando assim para dados, né, da gente, a teorias, né, na saúde e doença. A gente sabe que saúde, né, não é a ausência de doença, saúde é um completo bem-estar, né, social, psíquico e social. A origem das doenças situava-se na má qualidade do ar, proveniente das emanações oriundas, né, da decomposição de animais e plantas. A doença como um fenômeno sobrenatural, além da sua compreensão no mundo, né? Sempre a doença ela era causada por micróbios que eram, né? Isso seria algumas teorias, só que a gente sabe hoje que a doença é um desequilíbrio, né, de um completo bem-estar da população. Né? Eu tenho que ter lazer, eu tenho que ter tudo. Então, quando a gente fala aí da história natural da doença, é o curso da doença desde o início até a sua resolução na ausência de intervenção. O processo se inicia com a exposição de um hospedeiro suscetível a um agente causal e termina com a sua recuperação
ou deficiência seria alguma sequela, ou óbito, né, da pessoa. Então, quando a gente fala história natural da doença, você adquire a doença, você recupera ou você morre, ou você pode ficar com algum tipo de sequela. Vamos ver aqui. Isso, né, a gente vai falar aqui, quando eu falo, né, de período pré-patogênico, isso aqui é importante também vocês saberem, né? Podem fazer aqui uma observação, né, de importância para vocês, né? Quando a gente fala da história natural da doença, eu tenho o quê? O período pré-patogênico. É onde nós vamos ter a prevenção primária, promoção e proteção à saúde, né? Porque se eu tenho um agente hospedeiro, eu vou transmitir a doença especificamente. Então, período pré-patogênico é onde a gente vai fazer o quê? Essa prevenção primária. O período patogênico já é na prevenção secundária e terciária. Porque quando eu falo período patogênico, é quando você adquiriu já a doença, a patologia. Você tem quem aqui, ó? Meu bonequinho, eu tenho o hospedeiro. Ele foi infectado. Dessa infecção, né? Quando eu falo ele foi infectado, ele foi estimulado, onde nós temos o período de latência, que vai ser aquele período que ele pode desenvolver, né, a patologia ou não, e apresentando a sintomatologia, ó, como eu acabei de falar, ele pode se manifestar, né, realizando o tratamento, melhorando ou indo a óbito. Então, período pré-patogênicos é antes dele ter a doença. Como que eu vou intervir? Prevenção primária. A partir do momento que ele foi contaminado, foi infectado, adquiriu a doença, já eu chamo de período patogênico, aonde eu vou estar o quê? Prevenção secundária e terciária, né? A atenção, onde nós temos o diagnóstico e, posteriormente, a reabilitação desse paciente. Né? Ó, tá aqui. Pré-patogênico, nós temos o estímulo, o ambiente pode ser um desses fatores que vai contribuir. E patogênico é a resposta que ele vai estar dando. Aqui é praticamente o que eu também já acabei de falar. Aqui um exemplo. Medidas de prevenção e controle. Nós temos que estar fazendo essa destruição, né, do agente, né, realizando desinfecções dos produtos, né, que a gente vai estar consumindo. Aqui a gente pode falar, né, um exemplo, a água que eu vou consumir para beber, né, ela tem que ser clorada, tem que passar por todo um tratamento. Se a gente vai fazer uma cirurgia, os materiais cirúrgicos não precisam estar sendo esterilizados, então, são medidas de quê? Preventivas. Eu vou evitar que esse contato agente hospedeiro, né, tenha uma repercussão maior.
Aí, alguém querendo entrar. Quando a gente fala em reservatórios, né, humanos, a gente tem que manter um quadro de isolamento, né, quarentena, animais, imunização, tanto é que existe, né, as imunizações também para os animais. E a nível de reservatório ambiental, nós temos que estar fazendo também o quê? A descontaminação. Aí é importante, né? Com conceitos que a gente precisa saber, período de latência, tempo que transcorre desde a infecção até que a pessoa se torne o quê? Infectada. Então, tempo que transcorre desde a infecção até que ela se torne infectada, nós chamamos de período de latência. É quando a pessoa está com o vírus, né, está com a bactéria, né, especificamente, e ela ainda não teve o quê? Nenhuma sintomatologia, tá? E o período de incubação transcorre desde a infecção, né, até apresentar os sintomas, né? Nesse período de incubação, ele tem algumas patologias que ele pode transmitir mesmo não tendo sintomas. Certo? O hospedeiro é uma pessoa ou animal vivo, né, incluindo as aves e os artrópodes, que em circunstâncias naturais permite a subsistência e o alojamento de um agente infeccioso. Então, eu tenho o agente e tenho o hospedeiro. Para a doença, né, aparecer, eu tenho que ter o agente e tenho que ter o hospedeiro para poder ele se desenvolver. A infecção é a entrada, desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no organismo de uma pessoa ou animal, né? Foi o que eu falei assim, ele precisa entrar para poder se desenvolver. Mas se a pessoa tem uma imunidade baixa, essa infecção pode não, mesmo que tenha o agente e o hospedeiro, ela pode não vir, né, a se desenvolver. Isso também a gente tem que pensar. Patogenicidade é a capacidade de um agente infeccioso de produzir doenças em pessoas o quê? Infectadas. O que é necessário, né, dessas coisinhas aqui que a gente está falando? Vocês pegarem um caderninho, uma folhinha e começar também a colocar os conceitos, né, para poder vocês não esquecerem. O que é período de latência, de incubação, o que é hospedeiro, né? Porque isso são conceitos que vocês precisam também saber para o resto da vida. A virulência é a capacidade do agente infeccioso de produzir casos graves e fatais, né? Então, quando eu falo, tem uma alta virulência, isso nós chegamos, né, a dar essa diferença quando nós falamos na aula, né? O que é virulência e letalidade, né? Quando eu falo tem uma alta virulência, ele tem o quê? Quando o agente, quando ele infectou, ele produz casos muito graves e fatais imediatos. Ele tem uma alta virulência. E letalidade é a capacidade do agente infeccioso de produzir casos fatais, mas não tanto como uma alta virulência, né? Porque, por exemplo, hoje nós não temos, né, o Covid. Muitas pessoas idosas, quando adquirem
o Covid tem uma alta virulência, porque ele sempre produz casos fatais. Aí aqui foram alguns conceitos também que a gente já falou. Aqui alguma dúvida? Alguma pergunta específica aí? Bem. Tranquilo? Então, Sim, vamos... Ju. Tranquilo, então. Deixa eu ir para a aula 3 agora. Deixa eu achar aqui o material. Tá. Minha aula 3 não está aqui, está onde? Ah, sim. Minha aula 3 está aqui. Aqui. Então, para ver. Então, nós vamos falar, né, dos indicadores sociais, né, os objetivos para o desenvolvimento social. Isso aqui foi uma... Né, aqui, ó, nós temos o início da doença, né, nós temos a partir, né, da detecção dos sintomas e o indivíduo, né, com situação crônica. Nós temos o início da doença, a detecção dessa doença, o indivíduo está sadio e o período clínico que ele se encontra. Sintomas, né? Como que ele está? Ele se manifestou, né? Como que vai ser esse período patogênico dele, como que ele vai reagir, né? Então, aqui foi mais ou menos também o que a gente falou ali atrás. Aqui não tem essa necessidade, não. Aí, aqui começa, né? Os níveis de prevenção que a gente já vem falando, primário, secundário e terciário, né? Que é a reabilitação, terciário, primário, promoção e proteção à saúde. E secundário é onde a gente tem o diagnóstico e tratamento. Primário, secundário e terciário. Só para a gente relembrar também. O que nós falamos também, né? O período de latência e de incubação. Aí é que a gente começa a falar especificamente. Saúde e doença, né? A gente não pode falar que a doença não pode ser compreendida apenas como medições, né, fisiopatológicas, pois quem estabelece o estado de doença, o sofrimento, a dor, o prazer, né, os valores, sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece também, né? Isso segundo esses autores. A relação de harmonia entre os fatores, né, os mesmos que permitem ao homem viver, pode causar doenças, né, como seria o quê? Os próprios elementos da natureza, que nos fazem, né, viver, né, como o alimento, a água, o ar, né, ele também pode nos fazer o quê? Adoecer. Mas por isso que tudo é o que a gente fala, tudo é o quê? Um equilíbrio, né? Porque nós também,
A água daquele local podia ser pura, mas nós, seres humanos, acabamos muitas vezes o quê? Contaminando, né? Então, por isso que nós mesmos acabamos adoecendo por nossa própria culpa. Aqui é uma somatização, né, da doença. Nós falamos um pouco dessa síndrome de Burnout, né, ou burnout. Falamos, né, lá de saúde do trabalhador, falamos um pouco sobre ela, né, que hoje a gente está adoecendo. Para o corpo não adoecer, né, nós temos que praticar atividade física, saúde social, emocional, mental, espiritual e profissional. Na verdade, é o equilíbrio das necessidades humanas básicas. Tudo que a gente precisa. Isso também é importante vocês saberem, né, para todas as disciplinas, né, o resto, a vida profissional de vocês, né, as teorias das necessidades humanas básicas, conceito de saúde. A situação de saúde no Brasil tem uma queda do número de nascimento e das taxas de fecundidade. Nós já chegamos a falar também durante a aula, né, que as pessoas querem o quê? Está tendo essa baixa, né, da fecundidade de nascimento, porque antigamente as mulheres casavam, tinham mais filhos, elas eram realmente, né, do lar. Hoje não, a mulher quer sair, quer trabalhar, quer ter sua independência profissional, financeira, e isso acaba o quê? Adiando um pouco mais essa taxa, né? Essa taxa, a fecundidade dela, onde ela começou o quê? Antigamente as mulheres começavam a ter filho com 16, 18 anos. Hoje a mulher ela quer ter o primeiro filho com 35 anos, né? Então, olha o intervalo. Enquanto a mulher com 35 anos, antigamente já tinha tido 10 filhos, hoje a mulher está tendo ainda o primeiro filho, né? Então, isso interfere muito, né, em termos de população, do aumento, né, da população. Isso aí que a gente falou, né? A gente focou um pouquinho, foi o que eu acabei de falar. Observa-se expressiva queda da taxa de mortalidade infantil. Isso tudo porque pré-natais sendo realizados, né? Prevenção, aí a gente fala da prevenção, porque né, coloca-se antigamente, a mulher não fazia preventivo e não fazia o quê? Consultas de pré-natal, ela tinha a sua gestação toda, só iria o médico para ganhar o bebê. Hoje não, ela tem as consultas, né, mensais. Então, por isso que diminuiu a taxa de mortalidade infantil. E muitos fatores, né, de óbitos neonatais se dá também devido que a alguma, hoje mais, né, em relação ao uso, né, da mãe, de álcool, de drogas, né, que acaba, ou algumas patologias específicas. Aí aqui, né, fala um pouco, né, das doenças cardiovasculares, né, que tem um alto índice de mortalidade. Então, quando a gente fala em mortalidade, né, é o número de mortes registradas, e morbidade é a taxa, né, de doenças, né, de portadores das doenças, né, em relação à população.
quais são o índice de morbidade, qual é o risco que aquela população tem de adoecer, né? Aqui, essa aula, ela foca bastante isso, né? O índice de mortalidade e morbidade. Que a gente já falou. Falamos, né, da chikungunya, né, que em 2014 entrou, né, pelo país, pela fronteira norte, né, e a Zika também, né, onde deixou grandes sequelas para a gente, né, da nossa população. Nós temos muitas crianças, né, com problemas, né, com algumas deformidades devido à Zika, né, mulheres que adquiriram o vírus durante a gestação. Aí é que, né, nós chegamos também a falar das estratégias, né, de como que a gente chegou a falar da transmissão vertical e da transmissão, né, horizontal. A transmissão vertical, né, que a gente falou do vírus do HIV, da sífilis, né, em relação como vai passar, né, para a mãe, aí da mãe para o bebê. Isso aí a gente chegou a falar bem. Os indicadores, né, de desenvolvimento social, né, que isso aqui é importante também, né, falar quando um país, né, ele está em desenvolvimento ou ele é subdesenvolvido, né? Quando a gente tem uma qualidade de vida da população, que seriam esses indicadores, né? Quando eu falo para vocês indicadores epidemiológicos, é o que a gente tem de doenças, né, com o número de óbitos, né, o conjunto dessa população. Por exemplo, qualidade de vida da população. Se eu tenho uma baixa qualidade, eu tenho um país do quê? Subdesenvolvido. Se eu tenho uma qualidade de vida boa, ele é desenvolvido. Taxa de mortalidade. Então, esses indicadores aqui, eles são importantes para dizer se, né, de posicionamento dos países em desenvolvimento. Aqui, né, ó, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, ele foi criado pela ONU para tentar medir o grau econômico e principalmente como as pessoas estão vivendo nos países de todo o mundo. Isso aqui, isso através de quê? De dados que são feitos a inserção, né, inseridos nos sistemas a nível de Ministério da Saúde. O município, o estado, alimentam para poder ser dado a nível de os resultados finais. Né, para poder saber alguns princípios, né? Democracia, participação, equidade, sustentabilidade. A desigualdade, com certeza, onde existe em países mais subdesenvolvidos. São coisas assim, estou passando algumas coisas que não tem tanta importância para a gente focar. Né, os 3 pilares, né, saúde, uma vida longa e saudável. Nós não podemos achar que vou viver 100 anos, mas sem saúde, né? Então, uma vida longa, né, eu posso ter
uma idade mais avançada, mas ter saúde, né? Isso aqui seria isso. Padrão de vida, né? A renda per capita do nosso país também contribui, né? De todos os países, mas principalmente do Brasil, contribui para esse índice de desenvolvimento. Aqui a gente não vai cobrar isso, né? Esses países aqui. Tô vendo aqui o que é mais importante para a gente estar focando, tá? Aí tem gente querendo entrar. Aí nós chegamos a falar um pouco sobre sustentabilidade, né? Para poder a gente ter uma melhora da nossa saúde, nós temos que pensar num país, né? Essa parte, né, da sustentabilidade, desenvolvimento, né, da sustentabilidade. Fome zero, educação, isso aqui, assim, foi coisa que a gente precisou falar, mas para agora, não temos necessidade, não. Perguntas aí desses slides? Eu acho que esses é o 3... né, desses indicadores. Então, quando eu falo em indicadores epidemiológicos, né, eu tenho que pensar, né, no conjunto de pessoas doentes ou óbitos de uma determinada doença com o quantitativo da população que a gente tem. Não podemos descartar, né, não podemos deixar de falar nesses indicadores das taxas de mortalidade e morbidade. Mortalidade é o risco, né, que a pessoa tem, né, de morrer mesmo, né, é o número de óbitos, e morbidade é o índice de pessoas que têm o risco de adquirir a patologia. Deixa eu ver aqui a aula 4. Aqui, aula 4. Tem algumas coisas que a gente já falou também, desses indicadores. A gente precisa o quê? Né, tá avaliando, né, o número de habitantes, faixa etárias, residências, condições de saneamento básico, com fatores climáticos, ecológicos, habitacionais e culturais. Isso daqui, então, vocês também podem botar um asterisco aí, né, em relação a dados que a gente precisa ter, né, em relação para vigilância epidemiológica, para poder a gente saber indicadores, tá? Dados de morbidade, como eu falei com vocês, tem que ser registrado no SINAM, Sistemas de Informação Nacional. Mortalidade, né? Isso tudo como eu já falei aqui com vocês. Acabei já incluindo dados, né, de Programa Nacional de Imunização, todas as vacinas
deverão ser registradas, quantas doses, qual a população-alvo, tem que ser registrado também como indicadores, né? Tem que ser computado tudo no sistema, dados laboratoriais, se a notificação foi feita por dados laboratoriais, deve ser registrado, ou se foi por internação do paciente. Em relação a produtos biológicos, farmacológicos, químicos, né? Qual é a quantidade de produtos agrotóxicos que são vendidos, que são utilizados, para saber se está um aumento muito grande ou não. Sistemas de informações, os casos suspeitos, é porque algumas coisas acabam se repetindo, né? Deve ser investigado o mais rapidamente possível para ser avaliado e planejado o que vai ser feito. Aí aqui, né, só pontuando também os sistemas de informações que a gente deve ter, o SINAM, informações, né, de notificação, agravos de saúde, o SINASC, Sistema de Informação de Nascidos Vivos, SIAB, Sistema de Informações de Atenção Básica, SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. Aí ali vai ser colocado qual é o tipo de mortalidade. O CIA-SUS, Sistema de Informações Hospitalares, todas as doenças, todas as faixas etárias, tudo que foi feito vai ser registrado, tanto a nível de SUS, quanto particular também. Programas de imunização e a nível ambulatorial, até para saber se a gente precisa de mais profissionais em qual área, né? Dermatologia, cardiologia, oftalmologista, porque aí a gente precisa justificar. Isso aqui a gente já falou. Tem algumas coisas que a gente já veio falando, tá? Por isso que eu vou passando aqui. Aqui, né, as autorizações de internações hospitalares, né, AIH, ele é um documento importante porque as pessoas, quando internam, principalmente no SUS, né, eles precisam de um número, eles precisam de um registro, eles precisam ter um código, né, que é o CID, para saber o que ele tem de doença, porque isso tudo ele é registrado. Nós chegamos a falar nessa aula do cartão, né, do cartão do SUS. Hoje todos precisam ter para poder, o número do cartão do SUS é onde vai estar todas as nossas informações a nível de saúde, por onde você passou, o que você teve, porque essas informações elas são todas cruzadas. A declaração de nascidos vivos, né, que deve ser preenchido, que precisa colocar, né, todos os dados da gravidez e do parto, né, vai ser colocado ali. Desculpa. Os indicadores de mortalidade, a gente já falou. Aí é aquela aulinha, né, que a gente falou das taxas, mas que nós não vamos cobrar, tá? Esses cálculos aqui, ok? Eu só quero que vocês saibam, tá? O conceito, mas as contas nós não vamos fazer. Índice de morbidade, tá? Eu quero só que vocês saibam esses conceitos. O restante, não.
Pode passar aí, para a gente ir para os últimos slides, que é a aula 6, que é a parte da vigilância ambiental, né? Que a gente pode estar falando, né? Já vou até fazendo um resumo também. A vigilância, né, quando a gente fala em epidemiologia ambiental, nós temos que cuidar do ambiente para nós termos o quê? Uma saúde melhor da nossa população. Porque quando eu falo em ambiente, o que significa esse ambiente? São todos os fatores externos ao nosso corpo, que pode o quê? Causar ou agravar a nossa saúde. E o ambiente, eu não posso pensar só no meio ambiente, não. Vamos lá. Eu não vou pensar só no ambiente, a árvore, a água, não. Né? Eu tenho que pensar o quê? No ambiente, os fatores que podem tornar o meu psicológico abalado, os fatores biológicos, os fatores físicos, os fatores acidentais, né? Um acidente de trânsito é um fator o quê? Ambiental, que pode interferir na minha saúde, porque eu vou adoecer ou posso morrer por conta daquele acidente. E produtos o que também? Químicos, né? Que são ambientais, que vão estar também interferindo na nossa saúde. Então, quando eu falo o ambiente de vida e de trabalho, também são fatores fortemente influenciadores na nossa doença, né? Se a gente não está num local de trabalho bom, você pode adoecer, né? Então, a gente tem que também avaliar esse tipo de ambiente. Por isso que a gente nós já falamos da saúde do trabalhador, que ali a gente vai estar proporcionando melhoras para o trabalho, para não ter o adoecimento. E quando a gente fala nesse ambiente, né, humano, nós temos, né, o vigiar, o vigiágua, né, o alimento que vai ser consumido, o clima que nós temos ao nosso redor, se é um clima muito frio, doenças respiratórias são muito mais fáceis de aparecer, o espaço, né, para o movimento que a gente tem em relação à nossa moradia, também pode estar interferindo. Então, esses fatores ambientais é o que a gente vai estar falando, que a gente vai focar, né? O que a gente focou foi mais específico nisso. Deixa eu lembrar aqui mais alguma coisa, só um minutinho. Eu acho sim, essa parte da vigilância ambiental também é isso também, né, que eu falei aqui agora, que a gente pode focar. Não tem muito mais coisas, não. Né? Vigisolo, Vigiágua, Vigiar, né? São os programas que a gente tem que fazer de tratamento do solo, da água, agrotóxicos, né? A parte de poluição, tanto do ar quanto água. É isso. Mas sim, alguma coisa específica, podem falar. Vocês não falam, vocês ficam muito quietinhos, eu fico muito mais preocupada com vocês. Já me atacou aqui a alergia também. Hein?